Texto muito especial e falar sobre alegria inesgotável. Alegria inesgotável. Eu acho que isso aí é o pote de ouro no fim do arco-íris que todo mundo quer, né? Você achar alegria, uma alegria plena, uma alegria que toma a sua alma de tal forma que você não tem mais necessidade de nenhuma outra coisa. E eu vejo que todo ser humano, ele é motivado pela busca da alegria. Você está lá esperando no Senhor a sua esposa, o seu companheiro, e você tem a expectativa de que isso um dia te traga alegria. Você investe tempo numa faculdade porque você sabe que depois aquilo vai te dar condições de atuar no mercado de trabalho e isso traz alegria. O homem está sempre em busca de satisfação. Além disso, eu vejo que nós gostamos também daquela sensação de prazer, né? Todo mundo gosta de ir num restaurante gostoso, tomar um sorvete especial, uma sobremesa que você gosta, né? E a gente, como ser humano, a gente tem várias expressões. A gente não é um robô, né? E aí eu vejo que cada um tem coisas que traz alegria para o coração. Eu, por exemplo, se eu ficar trancado num estúdio tocando, gravando, passa meses eu estou lá dentro, nem comi, e eu sinto muita alegria. Tem mulheres que gostam de ficar no salão de beleza horas e horas, que ela não vê o tempo passar, não vê o dinheiro sendo gasto, e está cheia de alegria. Para ela aquilo traz satisfação. E eu vejo que cada um tem um ponto assim que desfruta de coisas que fazem a gente suspirar, dá sentido para a nossa vida. A questão é que a gente, quando tem esses momentos, a gente pensa no coração, queria que esse momento nunca acabasse. Não sei, lembra num momento agora, nesse momento mesmo, lembra em alguma vez da tua vida em que você estava fazendo algo que você se sentiu muito alegre? Sei lá, você estava no Hopi Hari, na montanha-russa, acabou aquela fila de 2 horas e finalmente chegou a sua vez e você sentiu um júbilo, sentiu muita alegria. Traz isso à sua mente agora, uma situação. Esses momentos são momentos que a gente parece que quer guardar e a gente não quer deixar isso embora. Porque foi um momento tão bom, foi uma experiência tão marcante na nossa vida que a gente quer continuar diante dessa sensação. Né? Talvez o olhar no altar, né? Finalmente chegou a minha vez, e aí você lembra daquela cena, o coração disparado e tal. Ou talvez quando você ganhou seu primeiro carro, ou quando você conseguiu entrar na faculdade, né? Você foi lá. Eu lembro quando eu fui entrar na faculdade, foi frustrante, porque eu... Não é a coisa assim, não era meu maior sonho do mundo entrar na faculdade, mas eu estava numa fase que eu precisava entrar na faculdade. Veio uma pressão absurda, né? Você tem que mostrar serviço, né? E todo mundo vem te cobrar e tal. E eu lembro que eu estava vendo a lista da SPM, e aí meu nome é Alberto, né? Então, uma das primeiras dos primeiros nomes que aparecem. Aí eu lembro que eu fui correndo, eu vi um Alberto. Eu fiquei tão feliz, só que o sobrenome era Brizola. Eu falei, não sou eu. Eu fiquei super triste, assim, e aí eu falei, nossa, acho que não vai dar, vou ter que fazer de novo semestre que vem. E aí saiu a segunda, não lembro se foi segunda ou terceira lista, aí apareceu lá, Alberto de Castro Alves Teixeira. Aí eu, aí sim. Aí veio aquela alegria, né? Mas assim, a vida, ela vai trazendo alegria, mas ao mesmo tempo, vão vindo desafios. Eu entrei na faculdade, de repente aquela alegria já foi passageira. Agora tem outras coisas para a gente enfrentar, tem outros momentos para nós encararmos. Eclesiastes 11:8 fala assim, portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Só que por mais que a gente se esforce, a gente sabe que nem todos os anos, nem todos os dias vão ser anos cheios de alegria, né? E a continuação desse versículo também é verdadeira, porque ele fala o seguinte, porém lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos. A Bíblia ela não mente, ela traz a verdade. Ela fala, vão ter momentos em que você vai estar super alegre, super feliz, né? Você vai estar vivendo algo na tua vida que é especial, que é marcante, e você vai querer guardar aquilo com você. Mas também vão vir momentos onde você vai falar, cadê aquela alegria? Onde estão os anos em que eu tinha alegria no Senhor? Onde estão os anos em que eu fazia as coisas e elas davam certo? Parece que é um momento de você parar tudo e tentar ajustar algo, para poder voltar a sentir aquela alegria. Então eu vejo que nós cristãos, nós não estamos livres desse tipo de coisa, porque a própria Bíblia nos instrui a isso. Então eu faço a pergunta, né? Como nós, como cristãos, ficamos quando a nossa alegria acaba? Uma hora ela vai acabar, uma hora ela vai esgotar, né? A alegria que vem de fora, é isso que eu quero dizer. E
Como nós ficamos quando nós estamos tentando sacar no sentido financeiro, né? Você vai no banco e faz um saque, sacar essa alegria de outras fontes, por exemplo, numa amizade, num relacionamento, em alguma atividade. Como é que a gente lida com isso? Porque a gente sabe que se a gente pegar dessa fonte específica, seja do relacionamento, da profissão e tal, uma hora essa alegria esgota. Então a gente quer apontar para Cristo, porque Cristo ele é a fonte de alegria inesgotável. E eu fico pensando como cada cristão lida com isso. Porque, lógico, todo mundo quer viver nesses prazeres que eu acabei de falar. Todo mundo quer sempre estar sorrindo. A propaganda, né, já que eu fiz faculdade disso, é muito claro. O objetivo deles é que todos sejam felizes simplesmente por consumir aquilo que eles acham que é necessário consumir. Então, se você tiver um Mac, um iPhone, um carro bom, roupas boas, você vai ser um cara feliz e alegre. Você vai estar satisfeito. Só que, historicamente falando, e podendo contemplar com os nossos olhos, a gente sabe que não é muito bem isso. A gente sabe que existem pessoas que são muito mais simples, que elas têm uma alegria que a gente não consegue descrever. E a gente sabe que existem pessoas muito mais abastadas que qualquer um aqui, que não consegue nem sorrir, porque não tem motivo de viver. Onde que está, afinal de contas, esse elo entre a nossa alegria e o Senhor Jesus, a fonte inesgotável de alegria? Eu creio que Ele é essa fonte. Vamos supor, se eu for no Patrick, meu amigo, tal, Patrick, eu preciso de alegria, me dá alegria. O ladrão da alegria, né? Vou roubar a alegria do cara. Eu vou toda hora sugando, tem uma hora que ele não aguenta. Agora eu vou para Cristo. O convite é ele fala, vem a mim. Vem a mim. E Jesus é a fonte inesgotável. Você vai, e quando você acha que ele não tem mais nada, ele te dá mais um pouco. Quando você acha, agora não, eu não quero, Senhor Jesus, eu não quero abusar de você, eu acho que eu já pedi muito. Não, ele tem mais. Tem mais. E a alegria é algo tremendo, faz parte do fruto do Espírito. E quantos cristãos andam cabisbaixos? Quantos cristãos andam sem esperança? Por isso que nós queremos conhecer Jesus. Porque Jesus, ele é a esperança do cristão. Então, o Senhor Jesus, como fonte de alegria, ele nunca vai se esgotar. Então eu queria que os irmãos se sentissem fortalecidos com essa mensagem. Descobrir que se nós convidarmos Cristo para entrar na nossa vida, não é convidar no sentido de você fazer aquelas 4 leis espirituais, você ouvir um apelo, levantar a mão falando eu quero aceitar Jesus, mas de você em cada momento convidar Jesus, você vai ter a possibilidade de sentir essa alegria. Então vamos dar uma olhada no que o texto nos traz, o texto da palavra de Deus. Está em João 2, de 1 a 11, é uma história bem conhecida, que fala o seguinte: no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E aí a sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimonial. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Bom, nada melhor do que um casamento para a gente falar de alegria. Eu não vejo, a não ser talvez pelo pai, que vai ter que deixar a filha dele na mão de um bruto, né? Mas todos no casamento estão felizes. O noivo, porque finalmente chegou o momento dele ter o seu tempo com a noiva, um tempo de espera, um tempo de aguardo, de ansiedade. A noiva, por finalmente, né, depois de tantos anos de luta, poder olhar um cara que vai trazer segurança para ela, uma família que vai dar suporte, a igreja que vai abençoar e tudo mais. Estou falando no contexto cristão, tá, irmãos? Porque no mundo hoje o casamento já é uma bagunça.
O que eu quero focar é nesse tipo de casamento, onde Jesus está presente. E eu vejo que o casamento representa a alegria. Esse dia marcante é mais ou menos aquilo que eu falei na introdução. É um dia onde você está cheio de expectativa e você tem aqueles momentos que ficam marcados na sua mente, momentos que você quer levar para a eternidade, momentos que você nunca quer que passe, né? Mas nesse casamento, se você pegar essa ideia, nós vamos trabalhar isso, algo poderia ter saído errado nesse casamento, assim como vocês já presenciaram em vários casamentos, várias coisas saíram erradas, né? Mas primeiro eu quero focar nessa ideia do casamento. Porque o casamento, ele é uma parábola, vamos dizer assim, do relacionamento entre Jesus e a igreja. Quando Paulo fala para o homem que ele tem que amar a esposa dele como Cristo amou a igreja, ele está dando uma referência. E essa referência está em Cristo. Nós entendemos que Jesus nos ama como um marido ama a sua esposa, como no casamento, esse casal está buscando uma alegria plena. Se nós entendemos que isso é transferido para o nosso relacionamento com Cristo, então a gente vai buscar viver essa alegria. Já não é mais coisas que vêm do exterior. As coisas externas, lógico que elas trazem bênção, a gente fica feliz com essas coisas. Você comprar algo novo, vestir algo novo, te traz alegria, lógico, mas você sabe que não é isso que vai ser a razão da sua vida. Você pode, talvez, recorrer a isso toda semana, buscar coisas novas, comer em lugares bons todos os dias, mas isso você sabe que é pontual. Agora, Cristo, no relacionamento dele com a igreja, ele quer transformar o nosso centro, nosso miolo, para falar, é daqui de dentro que vai fluir rio de água viva. É daqui de dentro que o Espírito Santo vai transbordar. É daqui de dentro que a tua alegria vai sair. Então a alegria em Cristo, ela está dentro de nós, irmãos. Quando a gente fala de um casamento, a gente está falando de uma união perfeita. De uma união onde não é permitido você ter contatos com terceiros. É a esposa e o esposo, a noiva e o noivo. E com Cristo é a mesma coisa, irmãos. Nós não podemos nos enganar achando que nós podemos amar o Senhor Jesus e deixar que terceiros entrem nesse relacionamento. Então, para a gente ter essa alegria plena no relacionamento com Cristo, isso precisa ser cultivado, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser sempre levado diante de Deus e falar, Senhor, renova o meu relacionamento com o Senhor. Jesus, eu quero entender os seus propósitos para mim, eu quero me entregar mais. É uma entrega, é um relacionamento. O dia que um homem não fala mais com a sua mulher, não tem mais relacionamento, não tem mais vínculo, não tem mais emoção, não tem mais sentido estar junto, acabou o diálogo, acabou a alegria. Mas não é isso que Cristo tem para nós. Então, irmão, o primeiro passo, né, conhecer Jesus é saber que Ele é o nosso noivo, é saber que Ele nos ama, que Ele nos quer bem, que Ele sai para lutar por nós, que o Senhor Jesus traz toda a provisão necessária. Ele é a fonte da nossa alegria. Fora dele, não há esse tipo de alegria. O pastor Carlos Macor, ele fala uma coisa muito interessante. Eu estava fazendo um devocional, vendo um vídeo dele. Ele fala sobre dois tipos de alegria. A alegria circunstancial e a alegria essencial. Ele até brinca no vídeo, ele fala assim, hoje, por exemplo, eu estou indo no dentista. Eu odeio ir no dentista. Alguém aqui gosta de ir no dentista? Alguém fica abre um sorriso, né? Estou indo no dentista. Eu não sei, eu penso já com raiva do meu dentista. Eu chego lá e falo, não é possível, o cara vai meter aquela broquinha lá, vai querer mexer na minha obturação, deixa ela em paz aqui. Estou 20 anos com ela, nunca deu nada, agora o cara vai querer mexer para... Né? Então eu não sei, eu não tenho muita alegria também, igual uma corda num dentista. Mas ele falou, hoje é um dia que eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que ir no dentista. E eu não sinto alegria de ir no dentista. Quando eu estiver na mesa dele lá, na mesa não, né, na cadeira, quando ele estiver fazendo as coisas em mim, eu não vou estar alegre. Mas isso é uma alegria circunstancial. De repente eu podia estar indo no rodízio de pizza com o meu dentista, ia ser outra situação. Né? Ele não falou isso, eu estou adaptando o devocional dele. Mas lá ele sentiria alegria, mas ainda assim é uma alegria circunstancial. Agora a alegria essencial, ele fala que vem desse relacionamento com Cristo. E por isso que nós estamos falando de um casamento. Por isso que nós estamos falando de nós e Deus, nosso relacionamento com Cristo. Porque esse é um relacionamento que traz alegria essencial. A alegria essencial é o que os nossos irmãos da igreja perseguida que nós oramos estão vivendo. Eles sabem que se eles saírem lá fora, eles podem ser mortos por testemunhar o evangelho. Mas algo sustenta cada um deles para eles continuarem pregando. E o cristão tem que ser motivado por essa alegria, que não é circunstancial, não vem de fora, mas está aqui dentro. E eu acho que, pelo que eu tenho observado, às vezes a gente abafa essa alegria.
a gente acha que quer ser muito sério. Eu acho que a gente tem que ser sério com as coisas de Deus, a gente tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Mas é o momento de você entrar na presença de Jesus, é o momento de você ter essa satisfação. É o momento de você encontrar com o noivo. É o momento de você afirmar quem você é e falar, Jesus, nos teus braços eu posso descansar. Você é a fonte de alegria inesgotável na minha vida. E ter esse relacionamento com Cristo. Irmãos, isso é algo que só você pode buscar com Cristo. Cada um aqui, individualmente. Então eu vejo que o casamento também ele vai descrever um pouco a nossa jornada de vida. Eu não passei por esse processo, até poderia chamar muitos irmãos aqui para testemunhar como é que foi o planejamento do seu casamento. Com certeza surgiram estresse, surgiram momentos em que vocês falam, vamos fazer um negócio mais simples, vamos fazer aquele fornecedor, não, vamos usar aquele. E aí eu dava a prova do negócio sai errado, aí você vai lá e briga com as pessoas e fica chateado, depois você vai lá e prova os docinhos, fica feliz porque tem um monte de docinho para você provar, e assim vai. Né? Isso eu vou passar um dia, irmão, se Deus quiser. Eu vou ficar com a parte dos docinhos, o resto pode deixar para o pessoal aí. Então eu vejo que cada um pode encontrar crise antes mesmo do casamento acontecer. Tem uma história muito triste, eu não participei desse casamento, mas eu fiquei sabendo. Eles contrataram um buffet super chique, e no final das contas todos passaram mal. Imagina, todo o cuidado, os noivos até oraram, consagraram, abençoaram, falaram, não, vamos fazer o melhor, e tudo certinho. E no dia da festa, um problema. Quem está ileso? Quem está imune de passar por isso? Ninguém. Né? De repente, sei lá, eu fui no casamento do meu primo lá no Guarujá, um lugar bonito, as pessoas super bem vestidas, todo mundo feliz e tal. E aí fizemos a cerimônia, foi um casamento duplo, inclusive, né? Ele, meu primo, estava casando com uma menina que tem uma irmã gêmea. Aí eu já não sabia mais quem era a Vanessa, quem era a Vivian. Eu falei, não vale trocar de esposa, né? Cada um esteja bem certo do que escolheu. E aí fizemos a cerimônia, e aí quando foi o momento da janta, o pessoal parece que esqueceu da janta, e começaram a dançar, e beber, e ficar feliz, tirar foto, e fazer não sei o quê. E eu estava estressado, eu queria comer. Eu falei, eu quero comer porque eu preciso ir embora. Eu não quero ficar tirando foto, isso aí já foi, né? Isso já foi o momento, já passou. Vamos lá, gente, vamos agilizar. E aí, de repente, a gente ficou esperando, e aí começou a vir aqueles salgadinhos, né? A famosa coxinha, croquete e risoles. Tudo bem, a gente foi lá se entupindo daquele negócio, e aí quando chegou a janta eu já não estava mais com fome. E aí a gente achou que estava tarde, já era hora de voltar, e aí quando a gente foi embora, depois minha tia falou, você experimentou o profiteroles? Eu falei, não, tia, não fiquei até esse momento. Então eu perdi a bênção naquele momento, né? Mas eu vejo que, eu estou falando isso porque a nossa vida vai acontecendo essas coisas que acontecem no casamento. E nessa história de Jesus, eu fico imaginando, o cara que é menos citado aqui é o noivo. O cara é o mais otário da história, porque ele nem sabia que o vinho tinha acabado. Ele achou assim, não, está tudo calculado, nós vamos ter dias de festa, todo mundo vai beber do bom e do melhor, vai comer do bom e do melhor, e não vai acontecer nada. Eu vou continuar curtindo aqui com meus amigos, tirando as fotos, fazendo a selfie, né, e toda aquela enrolação antes de vir a comida. Só que ele não sabia que o vinho podia acabar. Ele estava lá com os amigos, com os padrinhos e não sei o quê, e Jesus, Maria, os discípulos e alguns servos estavam no lugar que eles viram que o vinho acabou. Sabe o que eu acho mais engraçado? O noivo é o último a saber as coisas, né? Porque eles perceberam, o vinho acabou. Quando o vinho acaba, a gente percebe que o vinho acaba. E aqui o vinho, numa festa, com certeza, ele simboliza essa alegria. Né? E aí eu já vou frisando que a Bíblia diz que não use a liberdade que Cristo dá para você oferecer ocasiões à carne. Tá? Então fica bem explicado aí, para não falar, não, Jesus transformou água em vinho, né? Vamos pegar aquele bebedouro e ficar orando, ungindo ele ali, até servir vinho no culto. Não vai acontecer isso, irmãos. Mas aqui é fato que o vinho, ele era servido para proporcionar essa alegria no casamento. Eles estavam celebrando. Era um casamento e parece que nessa época não era um dia de festa. Imagina a dor de cabeça, né? Eram vários dias. Então o planejamento tinha que ser muito mais perfeito, muito mais elaborado. E ali naquele momento aconteceu algo errado. Por isso que eu estou relacionando nossa vida com Cristo como um casal, marido e mulher, como a caminhada
a jornada do dia a dia com um casamento. Só que aí aconteceu algo interessante. O texto bíblico fala que a mãe de Jesus estava no casamento. E não só a mãe de Jesus, mas Jesus e seus discípulos tinham sido convidados. O cara devia ser muito rico, porque ele chamou 12 caras, além de Jesus e a mãe dele, para ele no casamento. Isso é só uma família. A família Chang, né, com Jesus ali. Família grande. Todos foram. E a gente não sabe nem quantos são os outros convidados. E aí fala que, no momento, quando acabou o vinho, a mãe de Jesus falou, eles não têm mais vinho. Ela observou, está todo mundo feliz, todo mundo comemorando. E a Maria é uma mulher perceptiva. Ela começou a ver, falou, opa, daqui a pouco alguém vai franzir a testa e vai falar, cadê o vinho? Tá faltando vinho nesse casamento. Não dá nem mais para comer, não dá para acompanhar a comida. O macarrão, né, macarronado italiano, não dá para acompanhar. E aí ela viu e foi logo recorrer a Jesus. Mas o mais importante, convidar Jesus faz toda a diferença. Nesse casamento, se Jesus não estivesse presente, veja bem, ele levou junto com ele 13 convidados, né? A mãe mais os 12. Mas se ele não tivesse sido convidado para esse casamento, aquele casamento teria sido um fiasco. Eu não sei se era o primeiro dia da festa. Eu sei que fala que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, o terceiro dia que ele estava naquela região. Mas supondo que fosse o primeiro dia, já no primeiro dia dá tudo errado. Já no primeiro dia, a família do noivo vai brigar com a família da noiva porque o cara não calculou certo a quantidade de vinho para os convidados e isso é uma desonra. Fala, como assim você faz uma festa, chama os meus familiares e não oferece do melhor? Mas Jesus tinha sido convidado. O que isso aplica na nossa vida, irmãos? Convidar Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, faz toda a diferença. Em todo momento. Se Jesus é o nosso noivo, nós somos a igreja, nós somos a noiva dele, em todo momento a noiva pode chegar e falar, Jesus, vem comigo. Os cristãos que são zelosos por Deus, que têm um amor, uma paixão por Cristo, por Evangelho, são aqueles que em todo momento recorrem à presença de Jesus. Sabem que neles mesmos não há força. Sabem que neles, mesmo eles tendo todo o conhecimento teológico, toda a capacitação que o próprio Deus dá para as pessoas, as habilidades mentais, físicas e tudo mais, eles sabem que ele precisa de Jesus. Então, irmão, convida Jesus para andar com você em todos os momentos. Na sua faculdade, você não sabe como lidar na sua faculdade, na sua escola, Jesus, eu te convido para estar aqui comigo. Isso eu aprendi de pequeno, mas muitas vezes na prática a gente esquece. A gente fala, não, eu já orei hoje, então eu estou revestido, eu vou lá e vou fazer. Não, sem mim, nada podeis fazer. Jesus está falando aqui, sem mim, essa festa não poderia acontecer. Sem mim, a alegria na sua vida não vai acontecer. Jesus fala isso. Então, por ele estar presente, é que ele teve a oportunidade de operar um milagre. Então, irmão, não menospreze. Convida Jesus para andar com você todos os dias, em todos os momentos. E ali ele vai ter a oportunidade de operar um milagre. Aqui foi o primeiro milagre de Jesus. De tantos que ele fez, o João quis descrever um que envolvia alegria. Porque, sinceramente, ia dar um rolo aqui. Se os caras são meio lá do povo árabe ali, ia sair na mão, ia ter fight. Ia acabar tudo ali. Ia ser uma briga feia. Mas Jesus foi convidado e ele operou um milagre maravilhoso. Jesus opera milagres, amém? Ele quer operar milagres na nossa vida, irmãos. Sabe, não tem incredulidade. Não deixe que o seu raciocínio lógico aí impeça Deus de agir na sua vida. Se você convidar Jesus, a presença dele vai fazer toda a diferença. E nós precisamos, irmãos, ter essa humildade de reconhecer. Esse reconhecimento, na verdade, vem porque nós entendemos que nós somos limitados na nossa maneira de planejar as coisas. Todo mundo aqui planeja um casamento feliz. Todo mundo aqui planeja uma carreira eficiente, uma carreira que você não vai ter os baixos, só vai ter os altos. O nosso país achava que estava numa ascensão absurda. E parece que quanto mais você olha, mais buraco tem na frente. Ninguém convidou Jesus para administrar o país. Se Jesus é convidado, ali vai ter um milagre. A igreja está aqui para isso, irmãos. E às vezes a gente pensa na esfera do meu eu, do meu mundinho. Ótimo, mas sai dessa esfera. Pensa na sua família, pensa na igreja, pensa no seu país, pensa onde você atua e convida Jesus para andar com você. Ali ele vai operar milagre, ali ele vai fazer diferença.
Existem algumas circunstâncias para o milagre ocorrer. A Maria, por exemplo, ela chamou a atenção quando ela observou que o vinho tinha acabado. E foi o que eu disse, quando o vinho acaba, as pessoas percebem. É mais ou menos assim, você olha para uma pessoa, você sabe que ela não está bem, porque ali acabou o vinho. Ali está precisando urgentemente de uma intervenção de Cristo. Né? Imagina, você me vê cabisbaixo, triste, você fala, Alberto, o que aconteceu? Normalmente você faz umas piadas bestas, né? Hoje você está tão quieto. Eu falei, não, eu sou um cara sábio, né? Eu estou aqui com poucas palavras, mas palavras diretas. Não, eu estou passando um momento de dificuldade. Ore por mim. É assim que Deus faz. Nós entendemos que quando o vinho acaba, a nossa alegria se vai. Mas Jesus está lá para poder fazer esse milagre. Jesus está lá para poder reverter essa situação. E Jesus fala para Maria o seguinte, não é de uma forma desrespeitosa, porque tem uns trechos que falam, mulher, que tenho eu contigo, né? E alguns pregadores talvez fiquem até inflamados na hora de citar essa palavra, mas eu creio que, pelo que eu vejo até numa anotação da minha Bíblia, mulher não é um termo de desrespeito, né? Mas o sentido certo da palavra é, mulher, por que estás me envolvendo? E depois ele fala, não é chegada a minha hora. Então assim, a Maria foi aquela que sacou que o vinho acabou. E assim que o vinho acabou, ela sabia para quem ela ia recorrer. Falou, Jesus, acabou o vinho. Calma, mulher, por que você está me envolvendo nisso? Né, eu só sou um convidado. Eu ainda gosto dos croquetes, dos pastéisinhos e tal, não me importo com o vinho. Ele falou, por que você está me envolvendo nisso? E aí o mais interessante que Jesus faz, quando ele fala, a minha hora, o que ele quer dizer com isso? Desde que ele veio ao mundo, ele sabia qual que seria o papel dele. Desde que ele estava no ventre da Maria, eu acho que ele já sabia. Ele falou, quando eu sair daqui, o pau vai quebrar. Mas eu estou me preparando desde o ventre materno aqui, para quando eu sair eu aguentar o rojão. Mas ele falou, não é minha hora. Essa hora, aqui tem tudo uma analogia, um simbolismo, mas é interessante. É como se ele falasse que ele vai tirar a forma de ritual de purificação de Israel. E vai substituir, de uma forma decisiva, por uma nova forma de purificação, que é o sangue dele. Eu vou ler um trecho aqui de João 6, se não estiver muito claro. Jesus falou o seguinte, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esse casamento com Cristo, esse fazer parte de Cristo. As pessoas do primeiro século achavam que os cristãos eram canibais, né? Porque tinham que comer a carne de Cristo e beber do sangue dele. Mas é lógico que não é isso. Ele está falando de participar de quem ele é. Então, Jesus, ele mostra que essa purificação vai ser uma obra totalmente nova e diferente. Por que está falando de purificação? Onde que Jesus fez o milagre? Para onde Jesus apontou e fala, enche esses lugares, esses negócios aí de água? Aquele lugar, aquelas talhas, eram para os caras se banharem, para eles ficarem puros cerimonialmente. Eles tomaram vinho do lugar onde os caras tomavam banho para se purificar. Parece a gente lá no CTM, né? A gente fez um macarrão, não tinha onde botar, e botou numa bacia onde a gente deixava a roupa de molho. Mas isso aí é o milagre da multiplicação do macarrão. Todo mundo comeu e ficou saciado. Mas ninguém sabia de onde veio a bacia, só sabia que era um lugar para botar o macarrão. Mas é a mesma coisa, Jesus olhou, calma aí gente, Jesus olhou, a Maria falou, acabou o vinho. Acabou o vinho. E Jesus, vem, faz algo. É só você que pode fazer algo, Jesus. E Jesus olha e pega um objeto que era muito claro para o judeu, que era um objeto para purificação, cerimonial. E ele fala, enche esse negócio de água. E agora vai levar para o cara provar. Então eu vejo que é uma parábola que Jesus dá sobre um sinal de como seria a sua própria morte. Essa questão do sangue, a sua hora, é uma hora decisiva, é uma hora final, e é uma hora última pela purificação dos pecados. E a purificação dos pecados, a salvação em Cristo, é ela que traz a alegria. O salmista não fala, Senhor, restitui a alegria da salvação. Eu tenho orado por isso, Senhor, a alegria da salvação. Os discípulos saíram todos felizes uma hora, falando, nossa, Jesus deu poder para a gente expulsar os demônios, para a gente falar as coisas e as coisas acontecerem, para operar milagres. Jesus fala, não fica alegre com isso, mas fica alegre porque os seus nomes estão escritos no livro do céu.
A nossa salvação é o que traz a nossa alegria. Você se apegar que você foi salvo em Cristo, é isso que vai gerar essa alegria que é inesgotável. E esse relacionamento com Cristo é que vai permanecer confirmando para nós de que isso é a obra que Jesus veio fazer e ele vai terminar. Então aqui, irmãos, essa questão das talhas. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimonial, e cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Jesus pegou tudo aquilo, encheu de água e fez o milagre. Nós não podemos, usando esse paralelo com esses potes de pedra, nós não podemos substituir a vida com Deus, o milagre que Jesus quer fazer, com as coisas religiosas. A gente não pode confiar em nenhum ritual religioso, por mais sagrado que ele pareça. Vou dar um exemplo. Você faz o sinal da cruz. Agora estou protegido. Não. O que vai te proteger é um relacionamento com Cristo. Você pode até fazer o símbolo, não tem problema nenhum. Mas isso não garante que você é um cristão que ama Jesus. Significa que você está usando um ritual. Os judeus iam até aqueles potes, se lavavam e saíam pecando da mesma forma. Mas Jesus está falando, vai ter um momento em que eu vou remover o pecado do mundo. Vai ter um momento em que meu sangue vai estar sobre aqueles e eles vão ser purificados totalmente. Então ele está falando, mudar a mente com relação às coisas sagradas. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando, o cara é religioso. O cara quer chegar no horário do culto, o cara vem todo domingo, o cara anda com a Bíblia debaixo do braço, é um cara religioso. Não. Esse é um cara que está buscando a presença de Deus. Esse é um cara que ama o Senhor Jesus. É um cara que tem zelo pelas coisas de Deus. Religioso é aquele que vem todo domingo e não tem uma vida com Deus ao longo da semana. Esse é um cara religioso. Porque ele vem afirmar no domingo algo que ele não é na semana. E Jesus aqui está falando, com esse milagre, que ele quer transformar essas realidades. Ele quer tirar esse gesso da religião e trazer a verdadeira vida. É nessa verdadeira vida que vai ter alegria. É nisso, nesse relacionamento com Cristo. Então, irmãos, não se deixem confundir. Nós estamos falando de conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo é saber que nós não devemos nos apegar na religião. E nós não devemos depositar a nossa confiança em coisas externas. Mas se você tem um relacionamento com Cristo, Ele vai apontar você para fazer as coisas que estão na palavra. Ele vai apontar você para ter um relacionamento saudável com seus irmãos. Ele vai apontar para você que você precisa ter um tempo devocional com Ele. Não é alguém que vai te cobrar. Você vai ter no seu coração a necessidade de falar, Senhor, eu preciso dessa alegria inesgotável. Eu preciso da Tua presença. Então eu vou te buscar todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. É uma decisão, é pessoal. Ali na festa, como eu falei, o noivo não sabia de nada. Continuou festejando. Mas o cara foi até ele lá, o cara que provou, e falou, nossa, que coisa grandiosa. Todo mundo serve o melhor vinho. Todo mundo fica feliz com o melhor vinho. Quando todo mundo está chapadão, aí os caras vêm e servem o pior vinho, porque ninguém vai saber o que está bebendo. O importante é beber naquele momento. Então os caras nem sabem o que estão bebendo. Ele falou, não, mas você guardou o melhor vinho até o final. Mas esse vinho, quem trouxe, e quem, 80 a 120 litros, tantos potes, foi Jesus que trouxe essa abundância de alegria. Foi Ele que permitiu esse casamento dar certo. É Jesus que garante que o milagre vai ser feito na nossa vida e que as coisas que nós não conseguimos lidar, Ele vai operar nessa situação. Então essas são as circunstâncias para o milagre ocorrer. Primeiro, convidar Jesus, né? E segundo, entender o que Ele quer fazer no milagre. Não é simplesmente Jesus é um mágico e Ele vai tocar você com uma varinha e pronto, está transformado. Não, existem processos. Existem momentos em que você vai ter que realmente buscar a presença dEle e Ele vai te falar as coisas. Não vai ser alguém, mas Ele. Busque essa presença dEle. Então o que a gente pode aprender com esse milagre? Alguns pontos para a gente caminhar para o fim. Primeiro, essa questão de convidar Jesus para participar. Esse milagre foi feito na presença de quem? Dos discípulos. Veja, nem o noivo estava sabendo, nem o cara que experimenta os vinhos, só aqueles que estavam com Jesus. Quando nós andamos com Jesus, nós estamos perto de vivenciar as obras dele. Então eu vejo que os discípulos, eles estavam lá e Jesus fez isso para encorajar os discípulos. Ele falou, a minha hora ainda não chegou. Não é agora que vão acontecer as coisas. Em vários momentos ele falava para os discípulos, convém que aconteça isso e tal e aquilo,
e aí o Filho do Homem vai ser levantado e tudo mais. Ele sempre ia dando dica para os discípulos. Mas nesse começo ele falou, ainda não é chegada a minha hora. Mas esse milagre aconteceu para fortalecer e encorajar os discípulos. Os milagres não são para sustentar a nossa fé, mas para nos encorajar. Por isso que eu falo, a alegria não vai depender da circunstância. Porque o milagre é o quê? Eu ficar sarado. Eu conseguir ganhar na Mega Sena. Esse é o milagre. Não, mas é mesmo você não tendo dinheiro para pegar o ônibus, saber que Jesus está com você. Saber que esse relacionamento, a tua salvação não está em jogo, porque Jesus já garantiu. Então essas coisas que vão trazer, isso é o verdadeiro milagre. E aí o verso 11 desse trecho fala exatamente isso. Ele fala, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Andar com Jesus, convidar Jesus para andar com você. Você vai experimentar as obras de Jesus, e essas obras vão te encorajar. E isso vira um relacionamento que vai se alimentando. Você convida Jesus, Jesus vai com você, opera o milagre, você se fortalece e encoraja. Daqui a pouco você tem uma outra situação, você fala, Jesus, vem de novo. Só você pode transformar a água em vinho. E ele vem, opera o milagre e você se encoraja. E você vê a glória de Deus agindo. Eu acho isso grandioso, irmãos, porque é um simples convite. E eu vou falar de novo, igual eu tenho falado nas outras pregações. Existe uma igreja que deixou Jesus de fora. E Jesus ficou batendo na porta. Cara, Jesus batendo na porta da igreja. Ô minha noiva, deixa eu entrar. Será que você não esqueceu aí a porta trancada? Não, eles trancaram fora, porque eles não conheciam Jesus. Por isso que nós queremos incentivar os irmãos, conheça a Cristo. Se aproxime dele, convide ele para andar com vocês. Eu tenho feito isso. É algo que nós precisamos fazer juntos. Um culto inspirador, um culto cheio da presença de Deus, não é feito de um pregador. Não é feito do grupo de intercessão, muito menos de um louvor bem treinado. Mas são de pessoas sedentas, de pessoas que estão falando, Jesus, o vinho acabou, mas você pode. O vinho esgotou, mas eu sei que de alguma forma você vai trazer providência, você vai operar o milagre e nós vamos testemunhar a atuação no nosso meio. São essas pessoas que recorrem a Jesus. A Maria fez isso. Recorrer a Jesus é outra coisa que nós podemos aprender. Maria podia ter falado, vai lá no atacadão e compra mais vinho. Não, ela falou, eu sei de alguém que pode fazer isso. E apontou para Jesus. Até Jesus, opa, pera aí, mulher, calma aí. Mas ela sabia, ele pode. E ela fala para os caras, façam tudo o que lhe ordenar. Então, irmãos, eu não sei a situação que você está passando. Eu sei que talvez o vinho tenha acabado. Ou está lá, já ligou a luz do tanque ali, acabou, está acabando, está no ralinho ali, está na reserva. Mas Jesus, ele quer trazer esse vinho e essa alegria para a sua vida. Jesus quer que você recorra a ele. Não tem outro meio, irmãos. Não sei o problema que você está envolvido, não sei quais são as suas dúvidas, quais são os pensamentos que têm vindo à sua mente. Mas recorrer a Jesus, eu sei que é uma solução. E foi o que Maria fez. E isso é uma atitude de fé. Por isso que ela falou, façam tudo o que lhe ordenar. Eu não sei o que ele vai fazer, mas faça tudo o que lhe ordenar. Engraçado, né? E Jesus vai lá e pega exatamente um item tão importante para o judeu, onde os caras tomavam banho e falavam, nossa, agora estou purificado. Ele fala, põe um vinho aí. Põe a água aí que eu vou transformar em vinho. Eles obedeceram. O terceiro ponto, irmãos, esperar o tempo de Deus. Eles tiveram que esperar. Jesus não é pressionado pela nossa urgência. Ele sabe a hora de agir. Ele sabe o momento certo. Então, no tempo de Jesus, ele vai fazer. No tempo certo, todas as coisas debaixo do céu têm um tempo oportuno para acontecer. E aí, quando vier esse tempo, Jesus vai fazer, amém? Então, essa expectativa nós temos que ter, irmãos. E por último, é fazer exatamente o que ele mandar. Como eu disse da Maria. Fazer sem questionar, irmãos. Muitas vezes a gente questiona, muitas vezes a gente tem dúvida, muitas vezes a gente não sabe o porquê. Mas se Jesus falou, faça. É a melhor forma de você garantir que esse milagre vai acontecer. Espera aí que eu estou engasgado aqui. Então, só para repassar, irmãos. Convidar Jesus para participar. A gente convide Jesus. A gente recorre a Ele sabendo que só Ele pode fazer. A gente espera o tempo que Ele vai agir. E a gente faz aquilo que Ele mandar. Fala, Jesus, não está acontecendo nada. Espera. O que Ele falar, você faz que vai dar certo.
Obrigado. Gosto de vinho. Então, irmãos, eu sei que Jesus quer fazer um milagre. Eu sei que Jesus tem poder para fazer um milagre. E eu vou te falar, irmãos, não é a situação que vai ditar se ele vai agir ou não. Mas é a tua fé, de ouvir e obedecer aquilo que ele falar. Imagina se os servos tivessem questionado. Mas Jesus, você vai botar água nesse lugar? Como é que você vai fazer? Não questionaram. Fizeram. E as coisas deram certo. Então, ouvir a palavra de Deus. E quando isso acontecer, irmãos, quando a gente conseguir alinhar o nosso coração com o coração de Cristo, a gente vai experimentar o melhor dele para a nossa vida. O vinho que ele deu foi o melhor. Não foi um vinho inferior. Foi o melhor vinho. E os caras que experimentaram ficaram felizes com a notícia. E nós temos que fazer isso, irmãos, para fora da igreja. Levar essa alegria para fora. Compartilhar dessa alegria. Mas essa alegria vai ser concebida no nosso coração. Minhas últimas considerações para falar de Jesus é que ele é o noivo que não envergonha a sua noiva. Jesus é um noivo que não deixa a sua noiva passar vergonha. Aquele noivo do casamento, ele foi inconsequente, talvez. Estou culpando ele, né? Pode ter sido outro cara. Mas ele não sabia calcular o que ele precisaria comprar para manter a festa no nível de festa. Ia virar um funeral. Mas Jesus olha para a igreja e ele fala, eu sou o noivo de vocês. Eu não vou permitir que isso acabe. Ele não vai falhar, irmãos. Jesus, ele é fiel e ele não vai decepcionar a sua igreja. Ele não vai decepcionar aqueles que buscarem ele. Então, nesse momento, eu queria que os irmãos ficassem de pé para a gente fazer uma oração. Irmão, se você tiver que guardar uma palavra dessa tarde, que seja essa. Jesus é o noivo que nunca te decepciona. E ele nunca vai deixar a sua alegria acabar. Mas você precisa convidar ele para entrar na sua vida. Isso é algo que só você pode fazer. Eu não sei onde você tem buscado a sua alegria. Eu não sei qual tem sido a fonte que você tem bebido. Mas eu sei que se você recorrer a Cristo e se dispor a fazer aquilo que ele manda, essa alegria vai vir. E vai ser uma alegria inesgotável que vai atuar em cada coração. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Jesus, muitas vezes na nossa vida, nós chegamos a ter alguns momentos em que nós entregamos nossas forças, Senhor. São momentos talvez de luto, momentos de dificuldade, momentos onde os nossos olhos não conseguem enxergar. São momentos onde nós nos vemos envolvidos em trevas, sem ânimo, sem alegria. Mas nós sabemos que esse não é o propósito final do Senhor para nós. Nós sabemos que o Senhor tem algo maravilhoso para nós a cada dia, Senhor Jesus. O Senhor é a fonte inesgotável dessa alegria. E o Senhor diz que aqueles que crerem do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o Senhor faz uma referência ao Espírito Santo, Senhor. E nesse momento, Deus, mesmo não tendo tantas palavras, mesmo não tendo argumentos, eu sei que o Espírito Santo pode fazer um milagre nessa tarde. Eu recorro a Ele, Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo flua em cada irmão aqui, Senhor. Que o rio de Deus passe realmente sobre nós. Que esse rio venha purificar as nossas vidas. Senhor, que a gente venha olhar para Ti e se alegrar na salvação que o Senhor fez, porque ninguém poderia ter feito isso por nós. Nós mesmos, Senhor, não conseguiríamos. Nós vimos, Senhor, que nós somos pessoas injustas, pessoas que não buscam o bem, pessoas que não sabem buscar a Tua presença. Não há um justo sequer na terra, Senhor.
todos se desviaram. Mas o Senhor, no seu tempo, no seu devido tempo, morreu por cada um. O Senhor derramou o teu sangue na cruz para nos purificar de todo o pecado, Senhor. O Senhor derramou tanta alegria, Senhor, através da salvação. Há júbilo no céu quando alguém se arrepende. Há festa no céu. Uma festa que não depende de um vinho, de uma bebida alcoólica, mas dessa alegria do Senhor. E é isso que eu peço para a congregação, Senhor, nessa tarde. Eu venho orar, Senhor, para tudo aquilo que tem impedido o teu povo de ser um povo alegre, Senhor. Que o Senhor não permita mais agir no nosso meio. Que os nossos corações venham buscar essa fonte do Senhor. Que cada um individualmente venha ter a necessidade, Senhor, de acordar e falar: Senhor Jesus, eu convido o Senhor para entrar na minha vida. Eu convido o Senhor para andar comigo nesse dia, Senhor. Porque sem Ti eu não posso fazer nada. E o milagre, Senhor, que nós desejamos em nossa vida, só o Senhor pode operar. Deus, eu oro, Senhor, para que apesar das circunstâncias, para que apesar daquilo que nós temos passado, o nosso coração possa se alegrar sempre no Senhor. E novamente nós vamos dizer que o nosso coração possa se alegrar sempre no Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, por quem Tu és, por aquilo que o Senhor pode fazer. E me veio nesse momento, Senhor, a história de Jó, que perdeu tudo, perdeu família, perdeu sonhos, perdeu tudo aquilo que ele tinha planejado, perdeu bens, perdeu casa, perdeu tudo, até a confiança da sua esposa. Mas no tempo certo, ele pôde te ver mais de perto, Deus. E o Senhor fez uma obra maravilhosa na vida dele, que ninguém poderia dizer que o Senhor fez. É isso que eu quero pedir para cada um dos meus irmãos e para a minha vida, Senhor. Que o mesmo Deus que operou sobre a vida de Jó venha operar sobre as nossas vidas. Que o mesmo Cristo que esteve naquele casamento venha estar em nossas vidas. Que essa alegria que eles experimentaram naquele dia, Senhor, nós venhamos experimentar hoje, no dia de hoje, Senhor. E que o nosso relacionamento com o Senhor nos leve a transbordar sempre dessa alegria que não se esgota. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu quero convidar você a celebrar, então, o motivo da nossa alegria, que é o Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus. A nossa esperança, a nossa paz. Em quem nós esperamos. Então eu convido você a exaltar o Senhor.